Quer saber as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação na nova lei, a Lei 14.133 de 2001? Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E nós estamos dando seguimento a uma série de videoaulas sobre a nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. E hoje nós vamos falar sobre aquelas situações que a doutrina chama de contratação direta. São aquelas situações em que a legislação dispensa, que não, a legislação indica, que não haverá licitação, que não será preciso licitar. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente diferenciar aqui, é a diferença entre a inexigibilidade e a dispensa de licitação. São dois pontos similares, mas que não indicam a mesma coisa, cada um tem uma previsão diferente na nova lei e é importante destacar também que houve mudanças em relação a 8666. Então, o primeiro ponto, a inexigibilidade de licitação está prevista lá no artigo 74 da nova lei. E a inexigibilidade apresenta para nós situações em que a licitação ela vai ser inexigível porque há uma impossibilidade de competição. Então, vocês vão pensar em inexigibilidade como impossibilidade de competição. E aí, o artigo 74 traz para nós 5 hipóteses, Na legislação antiga eram 3 hipóteses, nós temos agora 5 hipóteses, em um rol exemplificativo, que já eu vou apresentar para vocês, comentar as principais hipóteses. Por outro lado, a dispensa de licitação, ela está prevista no artigo 75 da nova lei. Então, nas situações de dispensa de licitação, o poder público, ele se encontra diante de uma situação em que até é possível a realização de uma licitação, ok? Mas a lei dispõe que é desnecessária a execução do certame. Então, nós temos o rol taxativo, o rol de dispensa de licitação do artigo 75 da nova lei, são só essas possibilidades. Aliás, vale lembrar do autor de referência que eu utilizei para preparar essa aula para vocês, é o professor Matheus Carvalho. Vou colocar o link da obra dele aqui se você quiser conhecer e comprar. E se esse conteúdo é útil para você, se você chegou aqui porque você é meu aluno, minha aluna, ou mesmo você está estudando para algum concurso que essa lei cai, já deixa um like aqui, faça a sua inscrição e comenta dizendo se esse vídeo foi útil para você. Então agora eu vou apresentar para vocês, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Olha só, vou apresentar para vocês o artigo 74, que fala sobre a inexigibilidade de licitação. Então, temos aí um rol exemplificativo. O artigo 74 da nova lei fala que é inexigível a licitação quando for inviável a competição, especialmente nos casos de... Então, nós temos aí o inciso 1º, que fala do fornecedor exclusivo. Então, olha só. No caso de materiais, equipamentos, gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por um produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, esse inciso 1º aí, a licitação vai ser inexigível. No inciso 2º, nós temos aquelas situações de contratação de profissionais artísticos, seja diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Então, quando for contratar artista, desde que seja um artista consagrado pela crítica especializada ou opinião pública, não será necessária, nós estamos falando aí de uma situação em que é inexigível a licitação. Então, contratação de itens que tem fornecedor único, inciso 1º, contratação de artistas, inciso 2º. Então, por exemplo, se a administração pública for contratar a Ivete Sangalo para fazer um show, é inexigível a licitação. O inciso 3º da lei fala sobre a contratação o inciso 3º do artigo 75, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza intelectual
com profissionais ou empresas de notória especialização. E aí, existe uma vedação, né, dessa inexigibilidade para serviços de publicidade. Então, eu sempre usava como exemplo, isso aí na lei antiga, né, enquanto era vivo, o Oscar Niemeyer. Vamos supor que a prefeitura da capital aqui de Minas, né, de Belo Horizonte, decide contratar o Oscar Niemeyer, se vivo fosse, para elaborar um projeto arquitetônico. Então, é um serviço de natureza intelectual com um profissional altamente especializado. Nesse caso, a licitação é inexigível. E a lei até traz, né, algumas situações desse serviço técnico especializado intelectual, né, estudos técnicos, pareceres, assessorias, né, ou consultorias, fiscalização ou supervisão de obras e serviços, né, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas. Tudo isso, se for contratado um profissional ou uma empresa de notória especialização, que é uma autoridade da área, a licitação é inexigível. Então, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, né, restauração de obras de arte, controles de qualidade tecnológico, dentre outros aí. Então, profissional de notória especialização. Também vai ser inexigível, conforme o artigo 74, minto, né? Falei que a gente estava no 75, a gente ainda está no 74. 75 a gente vai ver já já. Então, o artigo 74, inciso 4º, para contratação de objetos, né, que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Então, aqui é o caso, por exemplo, de um município, né, que vai credenciar laboratórios, por exemplo, para prestar serviço para a população. Então, o que o município faz? Ele abre o credenciamento para todos os laboratórios que quiserem se credenciar para prestar o serviço e depois a população, dentre os credenciados, né, ela vai poder escolher qual daqueles laboratórios que é mais conveniente para ela. Então, quando a administração pública credencia diferentes profissionais, e aí, por exemplo, o professor Matheus Carvalho, ele dá como exemplo na obra dele, né, o credenciamento de leiloeiros. Então, tem situações em que não há competição, porque a administração pública, ela permite que todos os interessados se credenciem para prestar serviço. Então, não há competição, a licitação é inexigível. E, por fim, aquisição ou locação de imóveis, né, cujas características ou instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Isso aqui é para o caso da administração pública precisar, né, locar ou adquirir um imóvel extremamente sui generis, né, que é bem específico. Vamos supor que a administração pública municipal ela quer ampliar a estrutura do hospital municipal e tem uma casa exatamente do lado que serve a este propósito, né, um casarão antigo, espaçoso, de 3 andares. Então, a administração pública é inexigível a licitação porque ela pode aí adquirir esse imóvel direto, né, sem um procedimento licitatório, porque ele atende perfeitamente às condições que a administração pública precisa. Então, nós estamos falando de mais uma situação aí, a quinta, de inexigibilidade da licitação, artigo 74. E aí, pessoal, nós já temos as hipóteses de dispensa de licitação. Aí já é um rol, né? O primeiro rol é exemplificativo do 74, porque podem surgir outras situações na prática de licitação inexigível, mas de acordo com a doutrina, essas hipóteses aí de licitação dispensável, né, do artigo 75, aí nós já temos um rol taxativo, não podem surgir outras hipóteses. Então o artigo 75 fala que é dispensável, né, a licitação para contratações de pequenos valores. Então, o artigo 1º fala para contratação de obras e serviços de engenharia, né, ou manutenção de veículos com valores inferiores a R$100 mil, a licitação é dispensável. Então, a administração pública ela não precisa realizar a licitação, né, se ela não quiser. Ainda dentro do valor baixo, né, se for para o caso de outros serviços ou compras, é dispensável a licitação cujo valor não ultrapassa R$50 mil, conforme o inciso 2º aí. Ok? Também, para o inciso 3º traz aquelas situações, né, que são chamadas de licitação deserta ou fracassada.
Então, quando a administração pública tentou realizar a licitação há menos de um ano, mas nessas licitações não surgiram interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, né? Os preços apresentados foram muito superiores ao valor do mercado, incompatível com os valores fixados pelos órgãos competentes. Então, a administração pública até tentou realizar a licitação, mas ela não conseguiu há menos de um ano. Então, para a próxima, né, a licitação é dispensada. Nós ainda temos aqui uma série de contratações em que há dispensa de licitação em razão do objeto. O tipo de item que vai ser licitado dispensa a realização de uma licitação. Então, eu vou comentar por alto com vocês, Nós temos bens, componentes ou peças, né, de origem para manutenção de nacional e estrangeiro, para manutenção de equipamentos, né, durante, né, o período de garantia técnica. Temos casos de bens, serviços, né, alienações ou compras nos termos de acordo internacional aprovado pelo Congresso, né, quando as condições forem benéficas para a administração. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, né, limitado, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de 300 mil. Temos situações de transferência de tecnologia, né, ou licenciamento de direito de uso, ou exploração de criações protegidas por instituição científica, tecnológica ou de inovação. Então, desde que seja uma condição aí benéfica para a administração pública, não é dispensável a licitação. Hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, né, quando realizar a licitação for correr o risco desses itens perecerem. Geralmente hortifrutigranjeiros, né, os municípios têm uma política aí de adquirir de famílias, né, que trabalham em regime de agricultura familiar. Então, no caso de itens perecíveis, né, gêneros alimentícios perecíveis, que no período necessário para a realização da licitação correspondente, a administração pública pode fazer uma contratação direta, então é dispensável aí. Bens ou serviços, né, produzidos ou prestados no país que envolvam complexibilidade tecnológica, né, e defesa nacional, materiais para uso das Forças Armadas, bens e serviços para atendimento dos contingentes militares, né, quando estiverem em operações de paz no exterior, aí nas hipóteses que a lei determina, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em situações de necessidade eventual, né, de curta duração. Também é interessante essa hipótese aí da linha J desse inciso do artigo 75 que eu estou mostrando, quando a administração pública ela for adquirir, ela for contratar aí serviço, né, de tratamento de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, né, em áreas de coleta seletiva de lixo, se ela contratar pessoas físicas, né, de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, então nós temos aí associações, né, de pessoas físicas de baixa renda, catadoras de materiais recicláveis. Nesse caso, a administração pública pode contratar direto essas pessoas, não precisa realizar a licitação. Então, a aquisição de obras de arte, né, ou restauração de obras de arte, serviços especializados ou aquisição de locação de equipamentos destinados a rastreamento e obtenção de provas, né, em situação de investigação aí prevista na lei, medicamentos destinados para tratamento de doenças raras. Então, são todas situações, estou explicando por alto para que vocês tenham um panorama geral de que, em razão do objeto que está sendo contratado, né, é dispensável a licitação. Nós também temos o inciso 5º, né, contratações que atendam aí, né, esses critérios estabelecidos na lei para cumprir aí requisitos estabelecidos, né, em outra lei, a 10.973 de 2004, contratações que possam acarretar, né, em comprometimento da segurança nacional. Se houver uma demora nessa contratação, então a licitação é dispensável.
Aquela licitação também é dispensável em contratações que são necessárias em caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, né, intervenção federal ou perturbação da ordem, contratações realizadas em situações de guerra, de emergência ou de calamidade pública, né, quando essa não contratação puder comprometer aí a continuidade do serviço público ou a segurança das pessoas. Aí tem alguns critérios, né, que você precisa observar na lei para esse tipo de contratação. Temos ainda, né, no inciso 9, a licitação dispensável para aquisição por pessoa jurídica, né, de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados, né, por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criadas para este fim específico, desde que o preço seja compatível no mercado. Então a gente está falando aquisição de bens produzidos, né, por órgão ou entidade que faça parte da administração pública, desde que o valor seja compatível com o do mercado. Aqui a gente tem uma hipótese interessante, né, que é quando a União ela tiver que adquirir alguma coisa para intervir no domínio econômico, por exemplo, regulando preços ou normalizando o abastecimento de algum item que está faltando. Né, isso aí é melhor estudado pelo direito econômico. Então a licitação segue sendo dispensável. E aqui temos uma outra hipótese interessante, né, no inciso 11, que também é dispensável a licitação para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou de entidade da própria administração pública indireta, né, que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada, né, nos termos autorizativos em consórcio ou em convênio de cooperação. Então, nós temos várias situações em que existe a dispensa da licitação quando a administração pública vai contratar da própria administração pública. Então, seria uma outra possibilidade. Para contratação em que houver transferência de tecnologia, né, de produtos estratégicos para o SUS, ok? Então, contratação de produtos estratégicos para o SUS é dispensável a licitação. Para contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica. Então, quando a administração pública precisar aí de um profissional que é de notória especialização para compor alguma comissão interna dela, pode ter a contratação direta, né? A licitação é dispensável. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos, né? Uma associação idônea para prestar serviços para a administração pública, desde que o preço, né, seja compatível com o do mercado e os serviços sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Então a gente tem como exemplo aí a PAI, né, se a administração pública quiser chamar as pessoas que se beneficiam, né, dos serviços ofertados aí pela APAI. A PAI, no caso, é a Associação de Pais e Amigos, né? Mas se quiser de alguma forma contratar deficientes para prestar serviço para a administração pública, é uma forma de incluir essas pessoas, esses beneficiados. Então não precisa de licitação, a licitação é dispensável. Para a contratação de instituição brasileira, que tenha por finalidade estatutária, né, apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, né, para gerir administrativo e financeiramente as atividades. Então, aquelas atividades, instituições também destinadas à recuperação social de pessoas presas. Então, instituição brasileira com finalidade social, né, de ensino ou de recuperação de pessoas presas, é dispensável a licitação para a administração pública contratar essa instituição. E, por fim, né, também existe uma hipótese de dispensa de licitação, é dispensável a licitação, artigo 75, inciso 16, que é o último, para aquisição por pessoas jurídicas de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, né, desde que produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, seja uma fundação que tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, né,
inclusive, né, em parcerias que envolvam a transferência de tecnologia e produtos para o SUS, desde que o preço contratado seja compatível com o do mercado. Então temos alguns outros parágrafos aí que traçam comentários, mas é importante que vocês saibam, né, como eu falei, que o artigo 74, o rol é exemplificativo, e o artigo 75, o rol é um rol taxativo. Falei em linhas gerais, mas é só para que vocês compreendam que a nova lei ela traz várias hipóteses em que pode ter contratação direta. A administração pública ela não precisa licitar. Espero que vocês tenham compreendido, né? A indicação do autor de referência dessa aula está aqui embaixo. Deixa um like, curte, comenta. Até mais!